Um grupo de sindicatos africanos submeteu na Organização Internacional do Trabalho, da ONU, um pedido para inquérito aprofundado aos trabalhadores africanos na Arábia Saudita, país que está a construir-se em alta velocidade com vista ao Mundial de 2034. E há indícios de... Vamos ver a reportagem, depois eu volto aqui para comentar. A group of African-led trade unions have petitioned the International Labour Organization to investigate the Gulf Kingdom over reports of abuses of migrant workers. Saudi Arabia is the host nation for the 2034 World Cup. The petition alleged evidence of forced labor, wage theft, physical and sexual abuse, and systemic racism targeting African workers. They also say the country has maintained the kafala system, which strips workers of their rights and treats them like slaves. On Wednesday, the ILO signed a renewed working agreement with Saudi Arabia's government. The chief of the agency said the accord would expand protections for vulnerable workers. But the unions say Saudi Arabia has shown no intention to reform. To prepare for the World Cup, Saudi Arabia has rolled out a massive construction campaign for which it will need tens of thousands of foreign workers. Portanto, a Arábia Saudita precisa de milhares de trabalhadores para a construção civil, logística, segurança e não só. Africanos, por serem os mais vulneráveis, são os que são facilmente contratados por empresas de recrutamento da Arábia Saudita. E há um sistema que se fala aqui sobre o sistema Kafala, no qual o trabalhador é recrutado a partir do seu país africano para a Arábia Saudita e a agência de recrutamento, né, garante todo o aparato logístico e você, quando chega na Arábia Saudita, o teu passaporte é retido. Vives em um quarteirão, onde aqui, segundo o relatório, em condições muito desagradáveis e desumanas, com salários claramente abusados e não só. A importância desta matéria é porque estamos aqui a falar para países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, falo de países africanos que falam português, com maiores índices de desemprego. Angola fala-se de mais de 30% de desemprego, Moçambique, idem. E qualquer um de nós em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, pode receber um e-mail, um telefonema, um WhatsApp, um amigo convidá-lo para ir à Arábia Saudita, porque há empresas a recrutarem. Sim, existem, sim, estão a recrutar muita gente para construção civil, para segurança, para engenharia, para culinária, para cozinha, para logística, você conduz, para todas as áreas que possas imaginar, porque é uma velocidade galopante para a construção do país com vista ao Mundial 2034 e, claramente, este sindicato de trabalhadores africanos, portanto, com vista a proteger a força de trabalho africana vulnerável, submeteu à Organização Mundial do Trabalho, portanto, um pedido, uma petição para que se possa investigar as condições de trabalho dos africanos na Arábia Saudita. Porque há muitas situações aqui por se revelar que eles alegam neste relatório. Mas antes de dizer quais são essas situações que são alegadas, por que razão os africanos estão a ser escravizados na Arábia Saudita, quero te pedir, meu irmão, para fazer like neste vídeo, inscreva-te, ok, se faz favor, partilhe esse vídeo aqui para que possa chegar a mais irmãos africanos, porque, como eu disse, né, o índice de desemprego que há nos nossos países são uma isca barata para que muitos jovens africanos possam abraçar esse trabalho na Arábia Saudita, depois por lá não conseguirem mais voltar. Porque, como se diz aqui no princípio, né, há um sistema de recrutamento chamado sistema Kafala, em que o recrutador, portanto, torna-se teu pai. Você torna-se propriedade privada dele, porque o teu passaporte é retido. E se você está em um país estrangeiro, o teu passaporte é retido, acabou a tua vida. Meu irmão, antes de avançar, põe aqui a sua empresa, a sua marca, para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. E assim, claro, não só aumentar as tuas vendas, como também marcar o teu posicionamento. Faz like, partilha, se faz favor, antes que te esqueças, porque o teu like, o meu pagamento, é o meu salário. Ora, vejamos. Segundo o Sindicato de Trabalhadores Africanos, né, dentre os abusos que foram registrados, que se registraram na Arábia Saudita, são mortes sem investigação, portanto, as obras são galopantes, vimos aqui uma das reportagens, né, e nós temos visto as imagens da Arábia Saudita, com os prédios são galopantes, e há imensas mortes, e as mortes não são investigadas, segundo este grupo de sindicalistas africanos, como é o realce ganeses. Ponto. Há abuso sexual às mulheres e a homens, mulheres que vão para a Arábia Saudita trabalhar
como cozinheira, como empregadas domésticas, muitas delas são abusadas sexualmente e não têm a quem e como se queixar porque têm os seus passaportes retidos. Antes de avançar, vale aqui dizer que entre os países que mais estão presentes na Arábia Saudita a trabalharem como slavers, como escravos, a Etiópia, o Sudão, a Eritreia, a Nigéria, o Quênia, a Somália. Já vês a lista que são dos países que estão em conflito ou em países que há um grande índice de desemprego. São países mais para o norte e para o leste e para o corno da África. Os países do centro e da África subsaariana e da África do Sul, claramente são os poucos que vão para a Arábia Saudita trabalhar como nessas empresas, também em função do fator geográfico. Ponto, porque vai lá, do norte da África, do corno da África para a Arábia Saudita, um barco é suficiente para lá chegar. Ponto. Devo a dizer que entre as alegações, né, entre os abusos que se registram, também fala-se aqui sobre o racismo sistémico, ou seja, quando uma empresa comete racismo, quando um Estado, uma instituição comete racismo, atos de racismo, e assim ninguém diz nada. Ou então quando um chefe do departamento ou de uma empresa comete atos de racismo, as instituições públicas olham e nada fazem. Quando o racismo é sustentado pelas instituições que deviam combater. Ponto. Depois, fala-se aqui trabalho escravo, porque horários abusados, portanto, não há direitos trabalhadores, como por exemplo equipamento confortável, como por exemplo dias de férias, como por exemplo dias de folga, por exemplo horas bem estipuladas. O trabalho tem hora de começar, não tem hora para terminar, ok? Não fala-se aqui sobre roubo de salário, melhor dizendo, os salários são completamente cortados e muitas das vezes os salários são mantidos pelo chefe. Vai trabalhando, o salário vai guardando. Quando algum dia quiseres ir embora, eu dou o teu salário. E tu não tens como te safar porque tens o passaporte retido, não consegues sair desse país. Enquanto a partida, vens de um país que tem conflito e se você voltar para lá, ou vais para o campo de batalha, ou esperas morrer de fome. No entanto, esses cidadãos da Eritreia, esses cidadãos do Sudão, da Nigéria não digo tanto, porque a Nigéria é um país que ainda está estável, ok? Mas a Etiópia, que está com 2 fossos de tensão, mas o Sudão, né, que está em conflito, a Somália também, que tem um índice de pobreza e também tensões e grupos jihadistas por ali. Okay? O Quênia é um país que está bem por enquanto, mas os jovens saem de lá à procura de melhores condições de trabalho e não só. Okay? Portanto, a proveniência, né, desses jovens claramente faz com que eu fico aqui, prefiro ficar aqui nessas condições do que voltar e morrer com uma bala perdida ou então uma bala bem direcionada. Ponto. Falei aqui que existe aqui o sistema Kafala, né, onde as empresas de recrutamento retêm os passaportes, ok? As mulheres são sexualmente abusadas, as instalações são superlotadas, onde é então você não precisa te preocupar com a instalação. Por isso é que quando te ligaram ou te mandaram um e-mail, vão dizer, epá, tens onde ficar, não te preocupes, mas é um lugar superlotado, que é mais uma prisão do que um apartamento, do que um acolhimento. Vos tratam mesmo como trabalhadores da construção, ok? Assim como esse termo muitas vezes é pejorativo, é assim mesmo que vos tratam. Todos em um quarto, X beliscos e casa de banho daquelas de campanha, exatamente. E a alimentação é como é, ponto. Fala-se aqui também sobre condições insalubres de água e não só, ok? Logo, pensei que era importante trazer aqui essa matéria porque claramente vai chegar em um de nós uma mensagem, um e-mail e é importante claramente, estamos cientes sobre esses convites, ok? Não vá em um país onde não tenhas a tua embaixada. Qualquer cidade que tu for quiseres ir, pergunta, há embaixada do meu país? Há consulado do meu país? Se não tiver consulado nem embaixada, não vá, porque se tu lá perderes o passaporte, estás cagado. Okay? Não vá por ambições simplesmente financeiras. Escolhe país em que você pode aprender alguma coisa e trabalhar. Se for só trabalhar, que seja um trabalho completamente escrutinado, que está limpo e que estás livre de qualquer abuso e não só. Entanto, mais do que dar aqui detalhes vários, as causas são conhecidas, são as debilidades econômicas nos nossos países, ok? Mas nós podemos claramente evitar cair nessa armadilha, porque já nos avisaram que há esse problema, está a acontecer isso, logo saiba claramente identificar que empresa está a recrutar, ok? Que pessoas estão naquela empresa que tu conheces, para poder receber o feedback completo, ok? E pelo amor de Deus, não aceite de modo algum, nunca
mas nunca mesmo alguém receber o teu passaporte, a menos que seja um agente da imigração ou polícia para na rua. Só há 2 pessoas que podem pagar no teu passaporte. Um agente de imigração, antes de entrar ou sair, e a polícia na rua se te mandar parar e perguntar a identidade. O teu chefe na empresa tem que pegar a cópia do teu passaporte. A cópia. Não dê o teu passaporte a ninguém. Dê a cópia à empresa, ok? E se de preferência você próprio faz a cópia, para não te falarem, dá só aqui eu fazer a cópia e depois esconder no passaporte. Ok? Então tem aqui 2 recomendações importantes. Portanto, não vá sem saber que lá tem embaixada, não vá saber se conhece lá pessoas que estão lá a trabalhar e têm bom feedback, não dê o passaporte a ninguém e fique atento claramente com essas ofertas, porque quanto mais vulneráveis nós somos, mais fácil aceitamos essas ofertas. Ok? Já deves imaginar, a empresa que vem atrás de ti precisa muito mais de ti do que você dela. Portanto, desconfie. Claro, há níveis e níveis, mas quando eles precisam de ti para seres segurança, para seres cozinheira, para seres motorista, para seres para a obra, quando eles precisam de ti, claro, tu tens o poder de negociar, porque claramente essa empresa precisa muito mais de ti do que você delas. Faz o like, partilha, subscreva, estamos juntos no próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Obrigado.